Galera, olha só, vamos falar sobre o roxinho Nubank, polêmica total. Eu falei no vídeo anterior, ali onde eu menciono sobre a suposta, ou pelo menos a tentativa de compra do Digimais pelo banco BTG Pactual, tá? E aí, eu falei sobre algumas questões evidenciais acerca de quem não é visto, não é lembrado e afins. Tá? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Nubank que bloqueia contas de clientes e casos vão parar na justiça, tá? E aqui você vai ver, eu vou pegar dois artigos diferentes e vou trazer dentro desse vídeo, tá? Porque uma análise, olha só, uma análise de uma conta, essa mesma conta tinha 2 milhões de reais, tá? Tinha em média 2 milhões de reais, ou 2 milhões completo, ou 2 milhões e um pouquinho mais de reais, e o Nubank demorou ali cerca de 14 minutos para bloquear essa conta, e o dono da conta só pode ter acesso a esse dinheiro depois de 4 meses, 4 meses, praticamente 120 dias depois, isso porque foi na justiça e conseguiu na justiça esse desbloqueio. Vamos falar sobre isso, porque é muito importante a gente saber alguns pontos do que aconteceu e por que isso aconteceu, porque a gente vê muito falar sobre isso aí nas matérias, nos jornais, nos blogs, mas as pessoas não estão preocupadas em falar no contexto do que aconteceu, tá? Não defendendo o Nubank, mas trazendo informação com credibilidade, conforme ela tem que ser passada, tá? E não querendo aqui passar a mão na cabeça de ninguém, de nenhum lado, tá? Vamos tentar ser imparciais e trazer os dois lados aqui. Então peço que você permaneça no vídeo até o final, deixa o like, se inscreva e também hype o nosso conteúdo, pois estamos aqui cotidianamente melhorando o nosso vídeo, melhorando nossa imagem, melhorando o nosso áudio e tentando trazer o melhor para você, tá bom? Bom, galera, vamos começar aqui a Revista Oeste. A Revista Oeste, ela publicou o seguinte: Nubank bloqueia contas de clientes e caso vai parar na justiça. Tá aí, ó, tá? Revista Oeste publicou esse artigo. Vou deixar o link na descrição, onde você vai ler lá tudo. Eu não vou trazer tudo, só vou trazer alguns pontos e depois nós vamos ver um outro artigo que é do Metrópolis, que tá aqui, ó, tá? Onde fala que Nubank, análise para bloquear a conta com 2 milhões durou 14 minutos. E olha só, o que diz o primeiro artigo? Clientes do Nubank recorrem à justiça depois de terem contas canceladas e valores bloqueados sem aviso prévio, tá? Aqui já está errado, porque sem aviso prévio não pode. A justificativa da instituição seriam, abre aspas, indícios de ilícitos, fecha aspas. Em alguns casos, o dinheiro só foi liberado depois de decisão judiciais. Em nota, a Fintech afirmou que, abre aspas, atua de forma rigorosa para proteger seus clientes e a integridade do ambiente financeiro, fecha aspas. Isso aqui é o Nubank falando, tá? Segundo o Banco Digital, Nubank, quando há suspeitas de uso indevido da conta ou movimentações incompatíveis com o perfil do cliente, podem ser adotadas medidas de segurança, como bloqueios preventivos voltados à mitigação de riscos, tá? Aí aqui, galera, eu abro até um parênteses, quer dizer que eu ganho pouco, mas se eu movimentar, por exemplo, 100 mil reais na minha conta, o banco vai lá e bloqueia minha conta. E aí uma pergunta que eu faço, por que as facções, por que políticos, eles movimentam tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, você nunca vê uma notícia nos jornais falar sobre mil, bilhões, e sempre envolve uma instituição financeira, sempre tem um banco digital ali no meio. E eles não bloqueiam. Por que será? É só uma pergunta. Só não estou falando nada, não estou querendo insinuar nada. É só uma pergunta. Nubank bloqueia 2 milhões de pequena empresa. Eu acredito que o artigo fala das mesmas empresas, só que aqui fala sobre o valor que foi bloqueado e aqui fala sobre a resolução que foi parar na justiça, tá? A empresa também informou que aprimora continuamente seus processos de segurança e mantém os canais de atendimento abertos para os clientes. O Nubank acrescentou que não comenta casos específicos por respeito à privacidade e ao sigilo bancário e que adota mecanismos de monitoramento alinhados à legislação e à regulamentação vigente do Brasil. Segundo o site Metrópole, que é essa daqui que nós vamos
falar depois. Processos em trânsito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios do Tribunal de Justiça do Distrito Federal apontam que os bloqueios foram justificados pelo Nubank como reação a supostos indícios de conduta ilícita. Em todos eles, os clientes precisaram recorrer à justiça para recuperar o dinheiro depositado nas contas. A legislação prevê que bloqueios preventivos desse tipo devem durar até 72 horas. Nesse período, cabe à instituição financeira realizar uma análise de segurança para verificar a suspeita de fraude e fundamentar eventual bloqueio definitivo da conta. Segundo os processos, no entanto, esse prazo não foi observado em algumas situações. Em um dos casos envolvendo um centro de estética localizado em Águas Claras, no Distrito Federal, mais de 2 milhões foram bloqueados pelo banco. A empresa ficou impedida de acessar ou movimentar o valor, tá? Eu acredito que isso aqui seja uma conta jurídica. A defesa do estabelecimento comercial afirmou que o montante havia sido depositado no mesmo dia e correspondia à restituição de tributos pagos a mais ao longo de vários anos. O valor saiu da Receita Federal do Brasil e foi transferido para a conta da empresa por meio do Banco do Brasil. Aí não dá para entender, tá? Não dá para entender porque se foi a Receita que transferiu, o Nubank tinha que entender isso aí, tá? Conforme fala aqui, o estabelecimento comercial é uma estética, é uma clínica de estética, se eu não me engano. Eles afirmaram que esses valores são de tributos ou restituição de imposto de renda. Acredito que seja de imposto de renda, tá? Que a Receita Federal transferiu para a conta da empresa, que é no Nubank, por meio do Banco do Brasil. Tá? Então, o lado da estética, ela afirma isso. Tá? Segundo os advogados, a origem pública dos recursos poderiam ser facilmente verificada pelo Nubank, que não teve nem assim, deixaram tudo no automático. Por isso que eu falo, esse negócio de automático é complicado, tá? Tem coisa que tem que ser feita pelo ser humano. Inteligência artificial. Inteligência artificial falha, ela não é 100%. Se eles tivessem verificado que esses valores são oriundos da Receita Federal, do órgão competente maior do Brasil acerca de fiscalização, de valores e tudo mais, eles teriam evitado essa dor de cabeça. Até porque se eles estão acusando aqui, meio que indiretamente, a instituição de movimentação ilícita, então a Receita Federal também está envolvida, tá? Segundo os advogados, a origem pública dos recursos poderiam ser facilmente verificadas pelo Nubank antes da adoção da medida. 4 dias depois do primeiro bloqueio, a fintech encerrou a conta de forma unilateral, sem realizar a transferência do saldo para outra conta da mesma titularidade. O bloqueio ocorreu em 20 de janeiro. A liberação dos recursos só foi feita em 4 de março, tá? Agora, poucos dias atrás. Então, esse aqui é o artigo da Revista Oeste. Agora nós vamos para o artigo da Metrópolis, que é o da Revista Oeste. Ele traz basicamente o que aconteceu, tá? O da Metrópolis vai falar sobre o desfecho lá, de como que ocorreu esse desfecho. Pincelar um pouquinho também, mas eu vou pular essas partes aí. Aí, galera, agora nós vamos falar sobre o artigo da Metrópolis, que diz o seguinte: essa empresa ficou sem acesso ao dinheiro por quase 4 meses até uma decisão judicial determinar a devolução do valor. E esse artigo, ele foi atualizado ontem às 15h12. Tá? Foi postado no dia 3 de março, na realidade, um dia antes da resolução. O intervalo entre a primeira notificação do Nubank e o bloqueio definitivo de uma conta com saldo de 2 milhões durou 14 minutos. O dinheiro, como mostrou a coluna, pertencia a um centro de estética no Distrito Federal e só foi devolvido pela fintech 4 meses depois por determinação da Justiça. Nos autos, a empresa conta que recebeu a primeira notificação às 18h12 do dia 3 de janeiro deste ano. O alerta já informava o cancelamento da conta. O centro de estética, então, acessou o serviço de atendimento do Nubank e apresentou os documentos solicitados às 18h25. No entanto, uma nova mensagem do Nubank comunicou que havia identificado novas transações suspeitas às 18h26. A fintech comunicou novamente o cancelamento da conta, desta vez de maneira definitiva. A empresa ficou, então, impedida de acessar a quantia e de movimentá-la. Nos autos, relatou que o valor havia sido depositado no mesmo dia e tratava-se de restituição tributária de valores pagos a mais em diversos anos. Mais uma vez, eles vão tocar aqui, ó, o dinheiro saiu da Receita Federal e caiu na conta da empresa por intermédio do Banco do Brasil. Para a defesa, a origem pública do dinheiro poderia ser facilmente constatada pelo Nubank para avaliar os, abre aspas, indícios de conduta ilícita, fecha aspas,
De novo, não foi o que ocorreu. A decisão judicial determinando que o Nubank desbloqueasse o valor só saiu no dia 4 desse mês, ou seja, durou cerca de 4 meses. Na contestação apresentada à Justiça, o Nubank relatou que, abre aspas, após monitoramento constante das operações realizadas na conta da parte autora, foi detectado um comportamento transacional que ativou os mecanismos de segurança e compliance. Fecha aspas. Em razão disso, a conta foi temporariamente bloqueada para que investigações mais aprofundadas pudessem ser conduzidas. Isso aqui é que eu falo sobre o modo automático, tá? Heraldo, mas o Nubank tem tantos clientes, é impossível ele monitorar isso aí pelo ser humano, botar um ser humano para monitorar tudo isso daí é muita coisa. Mas eles deveriam ter uma forma, um modo de por exemplo, entrou ali o automático, o robô ele constatou essas, abre aspas, condutas ilícitas, fecha aspas, ou pelo menos suspeita de condutas ilícitas, e mandar para um outro setor, tá? Que tivesse ali seres humanos trabalhando 24 horas e eles analisassem tudo, tá? Nitidamente, perfeitamente, para não ocorrer esse tipo de problema, tá? Não foi isso que aconteceu, demoraram ali 14 minutos para bloquear a conta. Concluídas as verificações de segurança, o Nubank optou por encerrar definitivamente o vínculo contratual. Na decisão, a juíza Márcia Alves Martins Lobo afirmou que o Nubank, abre aspas, não comprovou que houve irregularidade na movimentação da conta ou mesmo que tenha informado a Receita Federal ou outro órgão sobre a possível utilização da conta para fins ilícitos, restando evidente que as medidas adotadas, manutenção do bloqueio e cancelamento da conta, não encontram amparo legal, fecha aspas. A legislação determina que, em casos assim, o bloqueio deve durar 72 horas, período no qual cabe ao banco fazer uma análise, o que eu acabei de falar, tá? Que houve ali uma interpretação sobre um indício ilícito, o sistema informatizado manda para outra área e essa outra área tem ali 72 horas para estar analisando tudo. Eles não fizeram isso, simplesmente foda-se. Foda-se, entendeu? Período qual cabe ao banco fazer uma análise detalhada de segurança sobre a suspeita de fraude e fundamentar o bloqueio definitivo da conta, tá? Por humanos. Não foi o que aconteceu com o cliente do Nubank que acionaram a justiça. Constrangimento. Em outro caso, julgado na primeira vara civil de Ceilândia, a cliente relatou os constrangimentos decorrentes do bloqueio realizado pelo Nubank da conta sem aviso prévio e pediu indenização por danos morais. Nos autos, ela relata que o Nubank não demonstrou razões para o bloqueio do cartão e da conta corrente. Em resposta, o Nubank afirmou que, abre aspas, o bloqueio preventivo ocorreu pelo fato de ter recebido alerta de segurança em razão de regulações obrigatórias e, com isso, apresenta sistemas de monitoramento automático para garantir segurança e a correta utilização dos seus produtos, fecha aspas. Além disso, o Nubank reiterou que possui o dever de comunicar às autoridades competentes sobre o indício de conduta ilícita. Mais uma vez, no entanto, a instituição não especificou quais seriam os indícios, tá? Porque não tem, né, cara? E não informou ter adotado nenhuma outra medida além do bloqueio da conta. Abre aspas, portanto, é indevido e arbitrário o bloqueio de cartão e conta digital se a instituição financeira não aponta especificamente o fato considerado como suposta conduta ilícita de sua cliente hábil a autorizar o bloqueio do seu numerário, fecha aspas, afirma a desembargadora Leila Arlanque na decisão. O valor fixado a título de danos morais foi de R$8.000, o que eu acho muito pouco, tá? Muito pouco assim. Vamos lá. Eu encerro aqui, tá, galera? Vou deixar os dois links na descrição, vocês dão uma lida lá porque o vídeo tá muito grande. R$2 milhões parado durante 4 meses. Cara, isso aí geraria encargos muito mais altos. Mas a gente sabe como é que funciona o sistema judiciário brasileiro. Sempre eles passam a mão nessas grandes instituições, tá? Eu acho muito pouco uma indenização de R$8.000 para 120 dias ter o dinheiro parado ali. No caso dela, R$2 milhões durante 120 dias renderia um valor bem bacana. Eu vou colocar aqui na descrição, ou na edição, vou tentar colocar aqui quanto que renderia 4 meses de R$2 milhões investidos no CDB de 100% do CDI. Galera, conforme vocês podem ver, coloquei na edição aí, né? Eu pedi o Gemini para fazer, tá?
eu pedi aqui, ó, para calcular o rendimento de 2 milhões em um CDB de 100% de CDI, precisamos considerar a taxa Selic atual, com a Selic em 10,75% ao ano, valor de referência para março de 2026. O CDI costuma orbitar em 10,65%. Aqui está o detalhamento do rendimento bruto e líquido após desconto do imposto de renda, ou seja, esses 2 milhões de reais, galera, em um mês renderiam 16.800 bruto, tá? Ou seja, a cliente pegaria R$13.000,20. 13 mil. Agora você calcula 13 mil vezes 4. Aí a juíza condenou o Nubank a pagar 8 mil de indenização. Justo ou não? Não sei. Deixe teu comentário aqui embaixo. Porque eu achei muito pouco, tá bom? Galera, muito obrigado. Esse vídeo ficou muito grande mesmo. Vai desculpando aí, eu tive que fazer alguns cortes. Mas está na descrição os links e aí você dá uma analisada aí em tudo que eu falei aqui, tá bom? Comenta também, é muito importante pra gente, beleza? Eu fico por aqui, fui! Vamos calcular isso aqui vezes 4. R$52.080. A juíza deu 8 mil. Ê, Brasil!